Hoje eu quero falar com você que está com um problema de vendas no seu negócio. Você quer aumentar suas vendas, mas você não entende por que vende. O que acontece? Eu estava falando com um dos meus amigos também do marketing digital, que ele disse: Danilo, eu estou precisando aumentar os clientes, assim, Danilo, eu estou precisando fazer vendas para o meu negócio, para melhorar a saúde do meu empreendimento. Eu fiz, tá certo, faz essa metodologia aqui e vai funcionar para tu. Aí ele, só que o que acontecia? Analisando ele, eu percebia que ele estava muito necessitado de vender. Ou seja, ele perdeu alguns clientes, e quando perdeu os clientes, as contas apertaram mais o negócio. Então começou a ficar um negócio baixo e ele estava com medo de entrar no vermelho e quebrar a empresa dele. E isso é um dos maiores problemas que tem quando a gente empreende, vamos colocar dessa melhor forma. Por quê? Quando a gente está empreendendo, o coração do negócio, querendo ou não, é as vendas, é o faturamento, é crescer a empresa. E quando você não vende, você vai quebrar. Só que é aí que está a questão. Quando a gente começa a ter esse pensamento de eita, eu preciso vender, senão eu vou quebrar, você acaba não vendendo, acontece o efeito reverso. Porque você começa a focar em apenas nas vendas. E é aí que está a maioria dos problemas das vendas. Quando você foca em vender, você não consegue vender. Mas quando você muda a metodologia do seu pensamento, tipo, peraí, eu vou começar a resolver o problema dos meus clientes, o máximo de problemas que eu consigo resolver, e eles vão me pagar por isso, vai ser uma troca. A partir daí que vem as vendas. Quando você começa a pensar dessa forma, que é empreender com empatia, você começa a crescer o seu negócio. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui eu vou lhe ensinar como é que você pode crescer o seu negócio e crescer essas vendas empreendendo, tendo empatia com o seu cliente. Então vamos lá. Se você pesquisar a origem da palavra empatia, ela tem uma certa ligação com entender a dor e a necessidade do outro. Porque empatia vem de empatos, logo patos significa dor ou sofrimento, é uma tradução grega. E quando você pensa em dor e sofrimento do outro, quando alguém está sofrendo, normalmente você vê aquele sofrimento, você sente aquele sofrimento em si. Quando você vê uma pessoa chorando, normalmente você se entristece com ela. Porque a gente tem esse efeito do nosso neurônio espelho, que ele reflete aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, acontece muito com bebês. Se você vê você começar a chorar e fica olhando pro bebê, o bebê vai ver aquela expressão de choro e vai começar a ficar triste. Porque ele está vendo em você. É exatamente o meu filho. Ele, para saber qual reação ele deve ter, ele olha para mim e para a mãe. Então, por exemplo, está acontecendo uma situação, ele quer saber se aquela situação é segura, se ele deve sorrir, né? Ele vai e olha para mim. Aí se eu sorrio, que tem uma confirmação para ele, ele se sente prazeroso e vai fazer aquela situação. Então ele tem empatia para entender como é que ele deve agir. Então, quando a gente está falando de empreendimento, a primeira coisa, antes de vender o seu serviço, é ser empático, ou seja, não é sobre o produto, não é sobre o que você vende ou seu serviço, é sobre o problema real que você resolve na vida dos seus clientes ou futuros clientes. É o problema real que você tem que entender, você vai ter que ter a visão. Então vamos lá, se vamos botar isso dentro de uma metodologia, como é que eu posso aplicar isso, Danilo? Quando você estuda marketing, você já deve ouvir falar em persona. Se você não tem uma persona para o seu negócio, fale comigo que eu vou lhe ajudar a como botar uma persona para o seu negócio. Aqui na descrição vai estar o link da minha consultoria. Mas, quando você já tem uma persona é o cliente ideal, é o modelo de cliente ideal, você consegue identificar algumas coisas. Então, por exemplo, você começa a identificar os padrões de comportamento dele, por exemplo. Onde é que ele mora? A rotina dele, a rotina da família dele, dos parentes, e quando a dor se manifesta. Quando você começa a mapear isso, entendendo esse estudo de caso de marketing do seu cliente, você começa a compreender melhor ele. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vendo um serviço de restaurante. Eu sou mais ou menos self-service para o do almoço. Eu sei que o meu serviço é de satisfazer aquele cliente entregando uma comida boa. É o primeiro pensamento. As pessoas sentem fome e vão comer. Mas não é assim. O seu cliente, normalmente de self-service, que vai ter aquela rotatividade, são as pessoas que têm uma rotina tão puxada que não tem tempo de ficar parando em casa para cozinhar. Então elas vão até um restaurante comprar. Então você tem que encontrar essas pessoas. E onde é que estão a maioria das pessoas que tem essa rotina? São pessoas que normalmente estão trabalhando na jornada de trabalho.
Por exemplo, tráfego de caminhoneiros que não tem tempo, estão viajando para entregar cargas, ele não tem tempo para parar para fazer comida, ele vai fazer comida como dentro do caminhão. Então, ali está um público ideal para mim. Eu entendi o comportamento dele e a rotina dele. Uma outra rotina é uma área que tem muitas empresas, que tem muitos colaboradores. E muitas vezes esses colaboradores, por ter rotina de, eita, vou ter que acordar cedo, pegar transporte público, assim, voltar para casa, e não tem uma outra pessoa que dê um suporte nele, eles não tem todos os dias, conseguem preparar sua comida. Não tem condições de todos os dias eles fazerem isso. Eu passei por isso. Muitas vezes eu cozinhava para fazer minha alimentação, que era do dia todo, por exemplo. Eu saía para trabalhar e depois ia para a faculdade, então eu tinha que fazer 4 marmitas, 3 marmitas de refeições. Às vezes ficava muito cansativo, então eu preferia comprar a marmita. Então, quando você começa a compreender esse entendimento, funciona melhor. Porque você começa a entender o seu cliente, você entende os horários, você entende a dor que você resolve. Então, por exemplo, essa dor que resolve da problema alimentícia, quando é que essa dor ocorre? Normalmente nos horários de almoço, às vezes no horário de café da manhã e às vezes no horário de jantar. Você quer sair para ir jantar, normalmente de jantar é mais difícil, então serve mais no horário do almoço. Então é aí que a dor bate. Mas, por exemplo, esse aí é uma dor um pouco mais fácil de compreender. Mas, por exemplo, se eu for um contador, Danilo, eu sou um contador, presto serviço de contabilidade. Como é que eu faria isso? Você sabe que os seus clientes normalmente eles têm um ticket maior. Para ter um contador tem que ter uma receita maior. Então são normalmente empresários, empreendedores, pessoas nesse ramo. E você sabe que a maioria dessas pessoas se preocupam em não levar multa por imposto. Por exemplo, pagar os impostos certinho, o DAF, pagar o DEA, pagar os impostos de transporte, se for uma logística principalmente, e não cair na malha fina do imposto da Receita Federal, porque aí vem uma multa aplicada e pode até perder o empreendimento. E a pior coisa que uma pessoa dessa quer é perder dinheiro. Mas isso ocorre todo o período do ano, todo dia ele recebe essa dor? Não. Isso ocorre em períodos que ele sabe que normalmente é o final do ano, que a Receita Federal vai bater e ela quer ali, ó, saber como é que foi o lucro, se pagou os impostos certinho, para onde está o dinheiro entrou daqui, foi para aqui, foi vendido para cá, se você enviou para algum lugar produtos ou medicamentos, alguma coisa que você viu. Eu falo de medicamentos porque eu trabalhei em uma empresa de distribuição de medicamentos, no faturamento de uma empresa dessa. Então, para saber a logística do local, se foi aéreo, se foi de caminhão, se foi de carro, como é que foi entregue, se foi pago um imposto. Então tem que saber tudo isso certinho, para não cair na malha fina, porque quando passava na malha fina e a Receita Federal batia, a lapada era grande e o imposto que pagava é muito alto, muito alto. Então os empreendedores não querem ficar pagando imposto, não querem. Quem gosta de ficar pagando imposto? Ficar pagando seu dinheiro e dar para o governo? Ninguém gosta. Então, você precisa saber disso, que essa é uma dor no seu cliente. Mas é quando essa dor atua? Essa dor atua todo dia? Não. Todo mês? Não. Mas simplesmente, normalmente são nos fechamentos de ano, nos períodos de janeiro a março, que ali é o período da Receita Federal, de mandar... esqueci o nome do termozinho, que é quando você passa mais de 3 mil reais, você tem que... Imposto de renda, você tem que passar os impostos de renda dos seus colaboradores que ganham mais de 2 a 3 salários mínimos, tudo certinho. Então, tem todos esses detalhes que você pode tocar na dor do seu cliente. E entendendo isso, você sabe que não adianta você ficar no pé do seu cliente, que essa dor você não vai conseguir resolver agora. Mas quando estiver perto, você pode focar nessa dor e você vai conseguir gerar mais vendas. Porque o seu cliente, ele não é uma recorrência, ele é quase uma sazonalidade. Então, vocês agora entenderam de forma prática como entender o seu cliente. Você precisa mergulhar na vida do seu cliente e entender a dor dele, porque vai ter dores que você não vai conseguir resolver. Eu preciso vender agora, certo? Mas como é o seu cliente, o perfil dele? Ele compra todo dia? Todo dia ele sente essa dor ou dores são sazonais? Baseado nisso que você tem que ter um planejamento, porque se o seu cliente é sazonal, ele é humano, mas é um ticket maior, então você tem que ter um ajuste para entender qual é o período de foco em vendas, e nesse período você aquecer as vendas, porque vai ter um período de baixa. Acontece isso porque eu trabalhei numa empresa aqui que faz comidas típicas, que são comidas juninas, comidas de milho, se você não conhece, pamonha, canjica, milho assado, no caso, cozinhado, entre várias outras coisas, bolos, mas ele vende isso durante o ano todo. Porém, esse período de maio para junho, julho, é o período de festas juninas aqui no Nordeste, e é quando dá uma alta nas vendas. Então eles sabem que esse período é o período que eles têm para lucrar.
Mas quando passa esse período, eles sabem que vai vir uma baixa, porque as pessoas já comeram tanta comida junina, tanta comida típica, que o pessoal enjoa. Então não vai querer comer. Mas depois no final do ano já começa a aumentar as vendas de novo. Ou seja, tem uma sazonalidade crescente e depois vai dar uma queda. Então você tem que se preparar para essa queda, para saber quando vem e se antecipar a dor do seu cliente. Então você tem que entender essa logística de vendas, desse trabalho de dados do seu cliente, entendendo como é que as dores deles acontecem no dia a dia. Então, quando você mergulha dentro do universo do seu cliente para resolver as dores deles, vocês conseguem exatamente destravar e ajudar o seu cliente. Então, quando você quer ajudar, quer ser empático, entenda a dor do seu cliente, entende como resolver, e você busca resolver o cliente, não busca a venda em si, você quer resolver o problema dele. Buscando resolver o problema dele, ele vai confiar e vai pagar você para resolver o serviço, porque você quer resolver a dor dele. Então, quando você entende ele, quando você compreende ele, é exatamente nesse processo que as vendas vão acontecer de forma quase que natural. Quase que natural. Não é totalmente natural, né? É de todo jeito que se vende. Mas esse foi um vídeo exatamente para você entender como empreender com empatia, como empreender entendendo a dor do seu cliente. E aí que vai gerar as vendas. Porque as vendas é a consequência disso. Se você ficar focando é só vender, é preciso fazer vendas e não focar em resolver a dor do seu cliente não vai ter recorrência, você pode se queimar no mercado, recebendo feedback comum e aí, querendo ou não, de vez de você gerar mais vendas, que até vendas, por exemplo, pelo boca a boca, você acaba se queimando e prejudicando a sua empresa. Por isso que eu digo que o seu futuro depende do que você aprende hoje. Hoje você aprendeu que você quer vender mais, você precisa entender o seu cliente e resolver as dores dele. Quando você entende e resolve as dores dele, aí, meu amigo, a venda acontece e as vendas vão subir de nível. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e aqui vai estar aparecendo um outro card com um conteúdo para que você possa assistir comigo e continuar aprendendo. Até o próximo vídeo.